Vamos falar um pouquinho sobre os cenários. Qual é o cenário que nós estamos vivenciando agora e o que vai impactar na nossa economia, tá? Da porta para fora. Então, primeiro, aqui nós temos, pessoal, a proliferação do vírus. A base, a fonte, para quem quiser, é o Estadão. Inclusive eu fiz um post no meu LinkedIn falando sobre, eu achei muito interessante, o Estadão disponibilizou isso aqui, e você consegue pegar o Brasil versus China, versus Itália, versus todos os países que estão sofrendo, até o Japão. Se vocês verem a curva do Japão, ela é totalmente inversa dos demais países, né? Mas a gente consegue analisar. E se vocês olharem aqui, esse gráfico só tem, é uma linha logarítmica, então só atenção a isso, não é aritmética, mas nós temos o seguinte, olha a curva da China de contágio, né, o avanço do coronavírus na China, que é o cinza, e olha no Brasil, tá? Nós estamos com uma tendência, nós estamos, digamos assim, com menos, naturalmente, na escala, só que a curva ela é parecida. Se vocês perceberem, a curva ela é meio parecida. Ok, olhamos a China, estamos falando aqui de avanço e proliferação do vírus. Vamos para a Itália. Olha na Itália, olha como a curva ela tem um serrilhado bem interessante. Os degraus ali são importantes, tá, pessoal, para vocês analisarem. Olha só a curva da Itália. Não estou aqui querendo deixar ninguém desesperado nesse momento, mas olha só a curva de contágio da Itália comparada com a do Brasil e o número de casos na esquerda, no eixo da esquerda, ok? E avançando, olha comparado aos Estados Unidos. Inclusive tem algumas interseções nos Estados Unidos. Ali, se vocês observarem, depois a gente desprende um pouquinho, né? A gente tem um desprendimento, um descola um pouquinho, mas vocês veem ali que já tem a curva de proliferação do vírus, ela está acontecendo ela tem uma curva parecida, ok? O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o tempo de contenção. Por que eu estou pegando isso, pessoal? Para vocês verem os impactos em tempo nos nossos orçamentos, tá? A pandemia, essa aqui é a fonte, é o G1, Wikipedia, R7 e o Estadão. A pandemia começou em 31 de dezembro de 2019, nós tivemos o primeiro reporte de caso. Só que o primeiro caso efetivamente identificado foi em 1º de dezembro de 2019. Então a China reportou o primeiro caso dia 31, mas o primeiro caso identificado foi em dia 1º. Guardem essas referências. 1º de dezembro, 31 de dezembro. Guardem essas referências, tá ok? E no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia, surto, né, pandemia. E no dia 12 a China declarou o fim do pico. Então aquela curva de pico que nós estávamos encontrando foi declarado o fim da curva de pico. Então gravem esses valores, essas datas, 1º de dezembro, 31 de dezembro, 11 e 12 de março, tá ok? Essas são as datas. Por que isso é importante? Porque a gente consegue ter uma ideia de como que a gente vai ficar, ou qual que é a ideia do governo em relação à quarentena. Naturalmente que o governo não vai chegar e falar assim, olha, a gente vai ficar 30, 60 dias em casa. Ele não vai fazer isso. O governo não vai fazer isso, mesmo que esse seja o plano dele. Porque aí vai ser um Deus nos acuda. Ele vai soltando a conta-gotas. E isso vai meio contra Maquiavel, né? Que Maquiavel fala, não, coisas ruins faz de uma vez só. O governo está soltando a conta-gotas. Ah, fica mais 7, fica mais 7, fica mais 15. Ele vai soltando bem devagarinho. Aqui, inclusive, eu sou curitibano, mas moro em Santa Catarina. Em Santa Catarina, o Moisés, ele até apontou para uma mudança de que a gente poderia, nesta semana, voltar a trabalhar os serviços não essenciais, e ele voltou atrás ontem. Então vejam vocês, eles vão soltando aos poucos, e é importante a gente ter isso em voga, porque vai fazer total diferença na nossa caixa, ok? Gravaram as datas então, 1º de dezembro, 31 de dezembro, 12 de março. Olha só, analisem comigo aqui, tá, pessoal? A identificação, dia 1 ou dia 0 aqui, ó, identificação. Estamos falando da China, tá ok? Tem uma mãozinha que eu estou apontando. Identificação, dia 1, reporte do primeiro caso, 30 dias aqui, ó. Pandemia, 101 dias. Fim do pico, 102 dias. O que importa para nós aqui? Identificação, reporte e fim do pico. Nós vamos comparar o Brasil com a China, tá?
Por quê? Eu coloquei algumas curvas ali, vocês observaram, a gente tem, volto a dizer, uma curva logarítmica, mas a gente tem um comportamento que ele está parecido de curva. Eu fiz uma simulação a título de curiosidade para vocês entenderem uma coisa. Primeiro, projeção do Brasil com base no primeiro caso reportado, 31 de dezembro. Isso aqui é o que eu chamo de cenário positivo, tá? Cenário positivo. Nós tivemos ali, eu fui procurar no saúde.gov, o primeiro caso de reporte dia 26 de fevereiro. Dia 1, 26 de fevereiro, reporte. Dia 30 de março, 30 dias depois. Então nós acabaríamos aqui o fim do pico com base no reporte da China, que foi 31 de dezembro, o mesmo número de dias, 72 dias. Nós acabaríamos aqui em 8 de maio com o pico. Pessoal, não se esqueçam que nós estamos entrando em março, ok? Seria até 8 de maio cenário positivo. Aqui não é para assustar ninguém, eu só estou colocando que nós somos profissionais de controladoria e finanças, a gente precisa saber dessas coisas. Eu não estou aqui, eu tenho uma visão positiva, tá? Eu não estou aqui para gerar o caos, só quero que a gente avalie, porque isso aqui pode impactar muito nos negócios, tá, ok? Entendido isso, 8 de maio, 72 dias. Se eu fizer o cenário realista, que seria do primeiro caso identificado, e são 102 dias depois, né, na China, projetando isso para o Brasil, seria 26 de fevereiro, e nós então ficaríamos até 7 de junho. Então vejam só. Então eu arrisco dizer, tá, que a gente bem provavelmente pode ou deve passar o mês de abril em casa. E vejam o impacto que isso traz nos negócios. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas isso pode dar indícios, é um cheiro, essas tendências dão um cheiro de aonde ou como isso vai impactar nos nossos negócios, ou quanto, né? A gente está falando de prazo aqui, entendido? Beleza? Entendemos uma questão de prazo, vamos entender algumas outras questões que impactam no orçamento. Ainda da porta para fora, diagnóstico dos cenários econômicos. O que nós temos aqui? Pessoal, me acompanhem aqui para vocês não se perderem. Aqui é o crescimento de Estados Unidos, que é a primeira economia, mundo e Brasil, com as cores naturalmente, cada um com a sua cor, de 2018 até a projeção de 2020, base janeiro e base nova pós-Covid, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Estados Unidos, 2018 cresceu 2,9, mundo 3,6, Brasil 1,12, 2019 2,3, 2,9, Brasil 1,1. Previsão 2020, o que nós temos de previsão 2020? 2,9, 3,3, 2,2. Essa era a projeção com base em janeiro. E o pós-Covid achatou para 1,8 Estados Unidos, 2,4 mundo e 0,02 Brasil, cenário interno, tá? Então 2,4 cenário mundo, 1,8 cenário Estados Unidos, 0,02 cenário Brasil. Eu fiz um apanhado aqui da JP Morgan, o FMI, a OPEP e a Davos, aqui que é a WF, tá? Se vocês quiserem ver a projeção Brasil antes e depois de várias bases, nós temos aqui, ó, usei a do governo, para vocês terem uma ideia aqui, para compor, né, o que nós tínhamos. Então, previsão 2,1, 2,2 e indo para 0,02 economia Brasil, tá? Isso gera um impacto brutal nos nossos orçamentos, tá? Então eu estou falando isso porque às vezes a gente fecha, vamos fazer o orçamento, a gente tem que olhar com muita profundidade para o cenário externo. Quais a gente pode pegar e decantar ou desdobrar esse 0,02 por segmento, tá? Então esse é o dever de casa que cada controller, CEO, CFO tem que fazer agora. É olhar para o seu segmento e entender qual o impacto que vai ter em cada um dos segmentos, nos seus fornecedores, enfim, tudo isso é muito, muito importante. A gente tem que fazer isso, ok? Esse é um ponto que é um ponto assim que é obrigatório, a gente tem que fazer para entender os impactos, ok? Entendido isso, vamos para o comportamento do dólar, tá? Então, olha só, dólar de abril de 2019 a março de 2020, olha só como ele está se comportando. Então, nós estamos com o dólar aí batendo 5,10 hoje, entre ontem e hoje 5,10. A fonte aqui é o trendingview.com.
Então olha só o comportamento do dólar. Para quem tem exportação, exporta vendendo, e para quem importa matéria-prima, isso é fundamental. Então esse entendimento do dólar para compor esse indexador pode fazer uma diferença grande também. Eu tenho certeza que vocês fazem esse tipo de análise, mas eu só estou reforçando aqui porque é uma coisa que vai impactar bastante, ok? E por fim, as relações que nós temos com a China, que é a segunda economia e é um dos principais afetados aqui. Olha só, primeiro, parcela do PIB chinês no PIB mundial, que hoje já é tangendo ali quase 20%, 18%, 19%, e a parcela das exportações brasileiras para a China, que é mais de um quarto, galera. Pessoal, é mais de um quarto. Então, com certeza a gente vai ter um impacto bem representativo. Então, eu mostrei os números de contenção, se vocês se recordarem, entre maio e junho, né? Então é provável que nós ainda passemos, a gente vai passar o mês de abril, acredito em casa, dificilmente o governo vai liberar, ele vai soltando a conta-gota, eu acredito nisso, e a gente tem esse tipo de impacto, ok? Muito bem, e aqui nós temos outros 3 grandes gráficos bem legais da BBC, mostrando a venda de carros na China, como que ela despencou, né? Mostrando aqui 2 semanas, nas primeiras 2 semanas de fevereiro despencou 92% com base na média. Imagem da poluição na China, não estou falando de uma coisa positiva, mas naturalmente a indústria gera poluição, e aqui você consegue ver 1º a 20 de janeiro e 10 a 25 de fevereiro. Olha como a indústria está realmente muito subutilizada. E a questão aqui das bolsas, né? Xangai, Dow Jones, Nikkei, FTSE, que se não me engano é do Reino Unido. Então a gente consegue ver aí também as bolsas flutuando aí, queda, subiu, queda de novo aqui para março. Então a gente tem aí um impacto muito representativo, ok?